Olá, nós gostaríamos de conversar com a comunidade unespiana sobre a situação atual da epidemia de coronavírus, a doença que foi batizada pela Organização Mundial da Saúde como Covid-19. Naturalmente, nós estamos gravando esta fala no dia 28 de fevereiro e é possível que novos conhecimentos, novas recomendações surjam nos próximos dias. Mas nós vamos tentar passar qual é a situação atual no mundo e o risco para o Brasil. Nós temos, em primeiro lugar, que entender que nós vivemos num mundo único. E nós temos que tratar a saúde como uma saúde única. Não só a saúde para toda a população, seja ela da China, da Europa, das Américas, como também a saúde humana, animal e do ambiente entendidas como uma coisa só. Se nós compreendermos a necessidade de fazer intervenções em todos esses aspectos, abrangentes para toda a população humana, mas também abrangentes em termos do ambiente, das nossas relações com outros animais, nós certamente podemos ter uma melhor visão do que significou a emergência do coronavírus e também uma melhor capacidade de intervenção e prevenção de doenças. Esse é um conceito muito novo e que tem corrido o mundo, o conceito de One World, One Health, ou um único mundo, uma única saúde para todos. A verdade é que esse mundo único que nós compartilhamos, ele hoje é mais ligado de parte a parte do planeta do que em qualquer outro momento da história. Nós temos pelo menos 3.200 aeroportos internacionais fazendo conexões rápidas de um lado ao outro do mundo, e essas conexões representam grandes deslocamentos e também a possibilidade de disseminação de doenças num contexto mundial. Vamos falar então do coronavírus. O coronavírus é um nome de um grupo de vírus que tem um aspecto redondo e com alguns pontos ao redor de um círculo, lembrando uma coroa, de onde vem então o seu nome. E os coronavírus, eles foram por muito tempo conhecidos como causadores de doenças leves, principalmente resfriados em seres humanos. Ao longo do século XX, foram identificados coronavírus causando doenças em diversos animais, desde porcos, morcegos, galinha, ratos, cobras, baleias, uma série de animais vertebrados, alguns mamíferos, outros não, que eram suscetíveis a algumas espécies de coronavírus. Tudo isso parecia algo de menor importância na saúde, até que em 2002 nós tivemos a emergência da SARS. A SARS foi uma doença que teve seu início na província de Guangdong, na China, e hoje nós sabemos que se tratava de um coronavírus cuja origem eram morcegos. Dos morcegos eles passaram a infectar um animal chamado civeta ou gato de algalia, que é muito utilizado tanto como animal de estimação, como também como alimentação em algumas áreas da China. Esse vírus se adaptou ao ser humano, passou a se transmitir entre os seres humanos, passou a se transmitir para profissionais de saúde que tinham cuidados de casos de doença e, ao longo de 6 meses até o seu controle, causou mais de 8.000 casos em 29 países, deixando um rastro de 800 mortes. Essa doença foi controlada com sucesso dentro de 6 meses e virou uma espécie de exemplo, modelo, paradigma de como se pode controlar uma doença sem vacina, sem medicamento, só através da intervenção sobre o deslocamento das pessoas que vinham de áreas de risco. Alguns anos depois, nós fomos surpreendidos com um novo coronavírus, esse muito associado a peregrinos que voltavam da visita à Meca, durante o Hajj, que é a peregrinação que os muçulmanos fazem à Meca, e ao longo dos anos de 2012 até 2019, essa doença acometeu uma série de pessoas, cerca de 2.500 casos, deixando mais de 800 mortes em 27 países. Essa doença, no entanto, não mostrou uma grande capacidade de disseminação global. Então nós chegamos à situação atual, que é a situação da doença que foi batizada pela Organização Mundial de Saúde como Covid-19, até para tirar aquele aspecto preconceituoso contra a China, e o vírus que foi chamado de coronavírus SARS-2, lembrando da SARS, que era aquela doença
que ocorreu em 2003. Qual a origem dele? Acredita-se hoje que também seja um vírus originário de morcego, mas que talvez tenha feito uma parada em algum outro tipo de mamífero, talvez roedores, talvez algum dos mamíferos utilizados para alimentação, já que se sabe que o epicentro, né, e a origem dessa epidemia foi um mercado de animais vivos e carnes em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes na China. Então essa é a ideia que nós temos de como essa doença atingiu o ser humano, mostrando como animais e humanos estão próximos e como um vírus pode se adaptar de circular em um animal para um ser humano e, portanto, a saúde animal é também importante quando nós discutimos a emergência dessas doenças. O que nós temos aqui agora é o relatório da Organização Mundial de Saúde, liberado ontem, 27 de fevereiro, onde já constavam globalmente 82 mil mortes, 82 mil casos, causados pelo coronavírus, certo? E dentro desses 82 mil casos, né, uma quantidade de quase 3 mil mortes na China e mais 57 mortes fora do continente chinês. Esses relatórios estão sendo soltados, liberados diariamente pela Organização Mundial de Saúde e podem ser consultados no site daquela organização. Esse talvez seja um slide mais importante, porque ele mostra o mapa, né, do coronavírus em 27 de fevereiro, mostra os locais acometidos. Essas bolinhas vermelhas, elas representam a intensidade do acometimento. Nós já vemos o Brasil com uma pequena bolinha mostrando que tem um caso confirmado. Esse caso é importado, foi adquirida a doença na Itália. Nós não temos transmissão ainda no Brasil, né, bem documentada. No entanto, é uma situação que exige uma cautela grande e uma ação imediata por parte das autoridades de saúde pública. De modo que nós temos hoje países em 3 situações. Países onde foram identificados casos da Covid, mas não houve transmissão detectada no seu território, é a situação do Brasil hoje. Países em que houve transmissão no seu território, mas essa transmissão foi feita dentro de pequenos grupos conhecidos, ou seja, alguém chegou, transmitiu a doença por seu familiar. Essa é a situação dos Estados Unidos, é a situação de alguns países europeus. E nós temos países onde a doença já está disseminada, onde alguém contrai a doença e não sabe de quem adquiriu aquela doença. É a situação principalmente, além da China, a situação da Coreia do Sul, a situação do Irã e a situação da Itália, que é bastante preocupante para nós. Em relação à Itália, também não é a Itália inteira que está identificando grande quantidade de casos. Como nós podemos ver nesse mapa, os casos estão concentrados na região da Lombardia, mas essa é a região onde existe Milão, uma cidade extremamente populosa e um grande local de fluxo de brasileiros. Nós temos muitos brasileiros indo e voltando da cidade de Milão. Bom, para que nós entendamos o que é necessário para uma doença dessa se transmitir, nós precisamos entender o conceito de número reprodutivo básico. Esse é um nome técnico e que nós chamamos também de R0, mas ele identifica o quê? Quando você chega doente em uma população, em média, para quantas pessoas você transmite? Então, se eu digo que o número reprodutivo básico é 5, quer dizer que quando eu sou introduzida em uma população suscetível, eu transmito para 5 pessoas. O número reprodutivo básico ele vai determinar a velocidade de disseminação de uma doença e ele vai determinar também as possibilidades de controle. Então, para que nós tenhamos uma ideia, o número reprodutivo básico do sarampo, uma doença que nos preocupou bastante ao longo do ano passado, é 18. Quer dizer que, em média, uma pessoa que chega com sarampo numa população totalmente suscetível transmite para 18 pessoas. Uma doença realmente de transmissibilidade explosiva, mas felizmente passível de contenção por vacina. Já o coronavírus, ele tem até agora calculado, estimado um R0, um número reprodutivo, em cerca de 2,5, ou seja, uma pessoa transmite para entre 2 e 3 pessoas. É uma doença menos transmissível, portanto, que o sarampo, menos transmissível, portanto, que a gripe, o que nos ajuda a controlar. Mas isso não faz com que ela seja uma doença não preocupante. Bom, uma vez que se adquire o coronavírus, que tipo de sintomas nós temos? O coronavírus ele causa uma doença parecida com uma gripe muito forte, uma doença em que nós vamos ter febre, nós vamos ter o nariz escorrendo, que é a coriza, tosse. Isso evolui para uma pneumonia com falta de ar.
Todos os coronavírus, mesmo os que causam resfriado, têm sido associados também a quadros de diarreia. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos uma imagem de raio-x e uma imagem de tomografia computadorizada. Essas imagens elas mostram a pneumonia que pode ser causada pelo coronavírus. Então, nós vemos essas manchas brancas, são regiões do pulmão que são acometidas, e com isso a nossa capacidade de fornecer oxigênio para os órgãos do corpo diminui, e os casos que têm evoluído mal, necessitando uma UTI, necessitando uma assistência ventilatória e mesmo vindo a óbito, esses são casos que tiveram pneumonias muito graves. Portanto, nesse momento, o que nós precisamos? Nós precisamos, em primeiro lugar, escalonar os cuidados de acordo com a situação epidemiológica do Brasil. Nós estamos numa fase de evitar ou reduzir a velocidade da introdução do vírus no Brasil. A gente sabe que quanto mais a gente retardar a entrada do vírus, menor vai ser o pico máximo de casos e menor vai ser o impacto tanto sobre a população como sobre o sistema de saúde do Brasil. Posteriormente, caso o vírus comece a circular no Brasil, nós vamos mudar o nosso foco para proteger as populações mais vulneráveis e para fornecer uma assistência médica de eficácia e em tempo oportuno para diminuir os casos graves e a mortalidade. Para tudo isso, nós precisamos nos manter distantes da negligência, ou seja, não podemos fingir que nada existe, e do pânico. Não podemos entrar em pânico, porque quem entra em pânico não age, não ajuda nas medidas de controle. O que nós temos que ter é o que se chama de vigilância epidemiológica ou vigilância à saúde, que nós resumimos como informação para a ação. É saber como está a doença, é saber que medidas podem ser feitas agora para reduzir a transmissão da doença e reduzir a disseminação da doença em diversas regiões do Brasil, em diversas regiões do estado de São Paulo, e, para tanto, então, nós temos uma ação coordenada do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e dos órgãos de saúde municipais e grandes hospitais que estão já se organizando para agir de maneira efetiva. Para finalizar, eu gostaria de recomendar a todos que estejam atentos às recomendações. Essas recomendações tendem a se modificar ao longo do tempo e com a situação epidemiológica. Então, frequentem o site da Organização Mundial de Saúde, o site do Ministério da Saúde, do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, onde existem informações claras e transparentes e onde existem recomendações apropriadas para o risco epidemiológico em que nós nos encontramos. Muito obrigado.